Aleluia. Boa noite, irmãos. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça no seu lugar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, porque até aqui tu tem nos ajudado. Toda honra, toda glória, louvor e adoração seja dada tão somente a ti. Pai, a oração que eu te faço é que eu diminua e que o Senhor cresça. Exaltado e glorificado seja o teu santo nome nesta noite. E que teu povo, Senhor, que se faz presente aqui, possa receber do trono da tua graça as instruções para fortalecer, Senhor, o seu compromisso, a sua aliança e na esfera familiar possa praticar de uma forma viva e eficaz os teus ensinamentos, dos quais vão ser ministrados nessa noite. Eu te rendo graças por tua majestosa presença, pela instrução do teu Santo Espírito, te damos glória e honra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o tema da vez é compromisso e aliança. E essa mensagem da qual eu queria partilhar com vocês, o Senhor trouxe no meu coração, da importância da aliança e do compromisso no lar cristão. Para que a gente possa colocar em prática todos os ensinamentos que nós temos recebido da parte de Deus. Igreja é lugar de ensino, igreja é lugar de comunhão. A igreja, a eclésia, é lugar de fortalecimento espiritual. A igreja é onde as pessoas podem chegar fracas e sair fortes. E essa fortaleza é da palavra de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus que alimenta e fortalece todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. E eu tenho um texto básico, é um texto muito conhecido, que está em Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 24, que é os dois fundamentos ou os dois alicerces. E eu comecei a observar que, se a gente trouxer para o tema do qual nós vamos partilhar hoje à noite, nós vemos que tem uma casa que ela tem uma aliança e, ao mesmo tempo, ela tem compromisso. E a outra casa, se nós conjecturarmos, nós vemos que essa casa não tem nem aliança nem compromisso. Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 24, eu vou ler até o 27, diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei com um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Nesse texto, quando eu comecei a meditar, eu prestei muita atenção em duas palavras. A que está no verso 24, que é prudente, e outra palavra que está no verso 26, insensato. E eu escrevi aqui o significado mais simples, mais prático, para que a gente possa extrair algo para a nossa vida. Prudente significa uma pessoa que age com sabedoria, cautela e bom senso, ponderando as consequências de suas ações. Essa pessoa, da qual ela é prudente, ela não toma uma atitude de todo jeito. Antes ela medita, antes ela entra em concordância, se for na esfera familiar com a sua esposa, para tomar uma decisão sábia em tudo aquilo que vai ser decidido dentro do lar. Também eu observei a palavra insensato, que significa alguém que despreza a razão e a sabedoria de Deus, agindo de forma imprudente e irresponsável, trazendo consequências negativas para si próprio e para os outros. Trazendo isso para a esfera familiar, as consequências atingem tanto o cônjuge como os filhos. Por isso a importância de nós estarmos sempre buscando ensinos na palavra de Deus, porque foi o Senhor que criou família. Foi Ele o arquiteto principal desse projeto tão santo e maravilhoso que é família. E eu comecei a observar também e meditar a respeito de tempestade, de ventos impetuosos, que muitas vezes a gente enfrenta na nossa caminhada.
Não é porque que a gente está na igreja, que a gente tem ensinamentos, que os ventos impetuosos não podem vir contra nós. Nossa casa está firmada na rocha. A diferença é como nós vamos olhar para essa tempestade, como nós vamos olhar para essa dificuldade, que muitas vezes está batendo na sua porta. Você tem a autoridade da qual o Senhor te deu. Para quê? Para repreender toda a arma forjada do inimigo, que vem contra a sua casa, que vem contra a sua vida, que vem contra os seus filhos. Mas como é que está o teu compromisso e a tua aliança com o Deus de toda a graça? Tem outro texto que eu quero partilhar com você. Está aqui em Mateus, capítulo 8, do verso 23 ao verso 27. É um texto muito conhecido, que diz o seguinte, Mateus 8, 23 ao 27, que diz: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou uma grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? A casa firmada na rocha, quando se levanta uma tempestade, quando se levanta o vento contrário, na autoridade do nome de Jesus, você repreende. E vai acontecer o Shekinah de Deus. Que Shekinah de Deus é esse, irmão Val? A glória de Deus vai envolver o teu lar. A glória de Deus vai se manifestar. E o vento que vai soprar dentro da tua casa é um vento favorável, que é o vento do Espírito Santo. Como, irmão Val? O Espírito Santo vai soprar no teu ouvido. Como você deve agir e como você deve repreender as coisas que estão vindo contrárias ao plano e o propósito que Deus tem para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. No seu barco, o Senhor está presente. Não sei se você já percebeu, nos navios, quando eles vão se aproximando de um porto, eles são guiados por um farol. Eles têm que olhar para aquele farol, para eles poderem estacionar, chegar até o porto, até aquela localidade. No barco da nossa vida, qual farol você está olhando? Onde você está se guiando? Onde você está buscando fortaleza? Onde você está buscando instruções para você ir para o lugar certo do propósito que Deus tem para você, para a sua casa e para a sua família? Compromisso dentro do lar, na aliança que você tem com o seu cônjuge, vai refletir em primeiro lugar na vida de seus filhos. Você está amando sua esposa como Cristo amou a igreja? Você está honrando a aliança da qual você fez com ela, quando você se colocou diante de uma autoridade espiritual, lá você fez o juramento juntamente com ela, em amá-la, respeitá-la, nos momentos bons, nos momentos ruins, na bonança, na escassez, na dor, na alegria. Mas a imprudência que o mundo hoje oferece, que as pessoas tão somente desprezam o propósito do que Deus criou, homem e mulher, que Ele uniu, que o homem não separe. Lá fora no homem, a gente casa, se não der certo, a gente separa. A fila anda. Nessa aliança tem um propósito eterno. Que propósito eterno é esse? Que nós seguimos as instruções daquele do qual nós recebemos a libertação dos pecados, o perdão dos pecados e a libertação da condenação, na aliança que foi feita por Cristo Jesus naquela cruz. Deus estava reconciliando o mundo através de Cristo Jesus. Quando eu falo mundo, as pessoas. Mas porque muitas pessoas não querem se reconciliar, não querem se aproximar de Deus. E porque muitas vezes dentro da esfera da eclésia, dentro do corpo de Cristo, quando uma pessoa erra ou se entristece, ela ao invés de se aproximar mais daquele que sabe todas as coisas, ela se afasta. Deixando uma condenação, deixando um jugo, colocá-la para baixo de tal maneira que ela quer desistir de tudo e de todos. Ei, ele não desistiu de você. Por que você vai desistir dele? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é perfeito aqui, levanta a mão. Se você levantar, eu vou expulsar esse espírito de mentira da sua vida. Né?
Nós não somos perfeitos, mas servimos a um Deus que é perfeito. Que Ele conhece todo o nosso interior, toda a nossa estrutura, está sempre de braços abertos. Mediante a graça de Cristo Jesus, nós somos salvos. Mas se o nosso compromisso está avivado, ou nós temos desprezado? Ele olhou para os discípulos e disse: por que estáis tão tímidos, homens de pequena fé? Naquele momento, mesmo eles sendo os discípulos, eles temeram aquela situação. Eles pertinham de Jesus. Eu e você, nessa nova aliança da qual nós fazemos parte, uma das promessas que Jesus fez para mim e para você, é que não nos deixariam órfãos. Enviaria o Consolador para que ficasse para sempre conosco. Nós não estamos perto de Jesus fisicamente, mas espiritualmente, o Espírito Santo de Deus mora dentro de mim e dentro de você. E Ele é o ajudador, Ele é o Consolador. Ele recebe do trono da graça de Deus e traz ao nosso coração. E quando eu falo coração, eu estou falando do Espírito, o nosso Espírito recriado. Porque todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas nós estamos vivendo o novo de Deus, ou estamos nos agarrando a coisas passadas que quer colocar você para baixo? Marcos 4,19 diz algo muito interessante, quando Jesus começa a explicar a respeito de uma parábola. Aqui em Marcos 4,19, é uma das coisas que tem sufocado a palavra de Deus na vida de muitas pessoas. Marcos 4,19 diz: mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Isso é a explicação da parábola do semeador. Mas eu me atentei nesse versículo. Por quê? As pessoas hoje elas têm ficado tão ansiosas que elas têm esquecido que tem uma aliança com Deus Altíssimo. E têm desistido facilmente. Pessoas se decepcionam com Deus porque não conseguiram uma promoção. Pessoas se decepcionam com Deus porque tentaram fazer um negócio e aquele negócio não deu certo. Pessoas se entristecem com Deus por decisões que muitas vezes nós mesmos tomamos errada. Como assim, irmão Val? Nós não consultamos aquele que pode nos instruir em todo o caminho real e verdadeiro. A palavra de Deus diz que todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas nós vamos desistir, nós vamos recuar, por quê? O que é que você está enfrentando hoje? O que é que você está passando? Que dificuldade está batendo na porta da sua casa? Como uma tempestade, como um vento impetuoso. O inimigo, irmão, está tentando roubar o meu filho, mas não vai roubar, porque teu filho é herança do Senhor. Meu filho se desviou, está no mundo. Ora por ele, dobra o joelho. O Espírito Santo vai inquietar ele e ele vai voltar. Irmão, você não sabe como está meu casamento. Eu não sei, mas Deus sabe, porque Ele é onisciente. E Ele é onipresente. Quantas vezes eu tenho deitado, tenho ido dormir, tenho me entristecido, e aquilo tem doído tanto em meu coração, irmão Val. Se agarre nas promessas de Deus. Salmo 30, verso 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria ela vem ao amanhecer. Em relação a tempo que está determinado para acabar aqui é o choro, mas a alegria ela vem ao amanhecer. E a própria palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Onde nós tão somente devemos nos agarrar? Devemos nos agarrar nas promessas de Deus para a nossa casa, para a nossa família e para a nossa vida. E tem algo majestoso que aconteceu lá em João, no capítulo 1, que eu quero partilhar com você, que foi a manifestação da graça divina, através de Cristo Jesus. Graça essa, que veio através dessa nova aliança.
Graça essa que nos habilita a vencer toda e qualquer circunstância que se levante contrária ao que Deus tem para a nossa vida. Pela graça nós somos salvos, mas pela graça nós podemos andar em novidade de vida, exalando o bom perfume de Cristo. Irmão Val, eu tenho vindo para a igreja, eu tenho buscado, eu tenho dobrado meu joelho, mas as coisas não têm sido fáceis para a minha vida, não. Mas o próprio Jesus diz, meu irmão, no mundo passareis por aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E qual é a vitória que vence o mundo? É a nossa fé. Fé que Deus é conosco. Fé que o Espírito Santo habita dentro de mim, dentro de você. Mas como é que nós estamos buscando essa comunhão com o Espírito Santo? Com insensatez ou com prudência? Com equilíbrio? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes e é apta a discernir pensamentos e intenções do coração humano. Quando nós começamos a meditar e buscar as instruções da palavra de Deus, Deus sempre nos mostra uma saída. A própria palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios 10, que Deus não permite que passemos por uma prova além das nossas forças, mas com a provação Ele também dá um escape para que a gente possa suportar. Sempre tem um escape e uma saída em Deus. E o nome do Senhor é o nome que está acima de todo nome. Irmão Val, mas você não sabe o que é viver em escassez. Irmão, eu já passei, mas quando eu invoquei o Jeová Jireh, provisão chegou. Ah, irmão Val, mas está tendo muita enfermidade lá do meu lar. Ah, meu amigo, tem uma comunhão com Jeová Rafá, porque Ele cura toda e qualquer dor. E Ele é o teu Senhor. Está havendo guerra na tua casa? Um outro nome redentor do Senhor é Jeová Shalom. O Senhor é a minha paz. É a circunstância difícil aparecendo e você dizer, eu não vou perder minha paz com nada, porque eu sei em quem eu tenho crido. Você está olhando para a tempestade, você está olhando para o monte. Olhe para o Deus que habita dentro de você através do Espírito Santo, por conta de uma nova aliança que foi feita pelo preço que Jesus pagou lá na cruz e te libertou. Para você andar em novidade de vida. A própria palavra de Deus diz que hoje nós somos, a palavra de Deus nos habilitou a sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aqui em 1 de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 14, diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E sabe quando foi que se manifestou aqui? Na nova aliança. Está pensando em existir por quê? Ah, irmão, eu fiz um negócio, não deu certo. A palavra de Deus fala algo majestoso. Paulo, lá na primeira carta de Timóteo, eu acho capítulo 6, eu acho que é do versículo 6 ao 9, que ele diz: Grande ganho é o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e nada desse mundo podemos levar. Tendo sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Você tem uma roupa para vestir? Você tem um teto para morar? Ah, irmão, eu só estou comendo cuscuz e ovo. Cuscuz com ovo não é escassez não, é provisão. Coma com alegria e dê glória a Deus. A provisão divina, ela chega naquela casa que é edificada sobre a rocha. Porque aquela casa tem uma aliança. Aquela casa sabe em quem ela tem crido. Aquela casa é compromissada.
Aquela casa não é negligente. Ela não anda de todo jeito. E quando você vai caminhando, e a unidade dentro do seu lar, você e seu cônjuge, o qual você fez uma aliança, começa a exalar ensinamentos práticos para o fruto da sua união. Que fruto da minha união com minha esposa é? Os seus filhos. E se você crer, se você não duvidar, e se você se alimentar cada vez mais dessas instruções, você vai ver os seus filhos crescerem no caminho, em estatura e em graça. E vai chegar um tempo que você vai contemplar. Valeu a pena dobrar o joelho. Valeu a pena dobrar o joelho. Valeu a pena dizer muitos nãos. Você tem que parar com esse negócio, só dizer sim para o seu filho. Meus filhos já são casados. Um casou com 24, outro casou com 22. Mas enquanto estava lá dentro de casa, na cantiga do galo, quem mandava era eu. Não tem esse negócio não. Como a irmã Rita sempre disse, enquanto comer do meu pirão, prova do meu cinturão. O que você está fazendo? Ah, não, mas o bichinho, não. Mas está chorando. É melhor chorar hoje do que você chorar amanhã. Ah, isso é prudência. Isso é dizer não. Mas que lá na frente ele vai agradecer as correções e os ensinamentos que você deu. Outro ponto que tem atrapalhado e roubado a paz de muita gente, trazendo ansiedade, trazendo perturbação para dentro dos lares. Na área financeira. Como é que você está administrando aquilo que Deus tem colocado na sua mão? Muitas vezes as pessoas querem dar uma desculpa, senão eu dei um passo de fé. Se você não der um passo de fé sem poder arcar com aquele compromisso, não entre não, você vai quebrar a cara. Mas Senhor, não bota a culpa no Senhor não, o negligente foi você. Irmão, eu estou falando esse amor para você. Porque eu já vi muitas pessoas desanimarem e desistir dos caminhos do Senhor por causas supérfluas como essa, minha gente. Tendo sustento com quem nos cobrir, estejamos com isso contentes. Primeira carta de João. Primeira carta de João. Capítulo 2, a partir do verso 15 diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Fazer a vontade de Deus requer muitas vezes sacrifício da nossa parte. Nós não devemos fazer a vontade da nossa carne. Nós não devemos nos deixar levar pela concupiscência dos nossos olhos. Para que a soberba não chegue dentro de nós e a gente passe pela nossa mente que a gente é autossuficiente. A gente sem Deus, a gente não é nada, irmão. Lamentações 3:21 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Crer que Deus é conosco, andar em novidade de vida requer esforço, requer dedicação, requer renúncia. E outro ponto importante que eu quero partilhar com vocês. Romanos, capítulo 5, verso 17. Romanos 5, 17. Sabe, irmãos, eu acho interessante, muitas vezes eu estou com o Joel, e as pessoas olham para a gente e dizem assim: mas rapaz, vocês são tão unidos, eu acho que vocês não passam por pressão, nem tribulação. Oh, Jesus!
Vocês não sabem como minha família, da minha parentela, era desestruturada. Eu perdi meu pai com 8 anos. Ele teve 5 relacionamentos. Ele tirou a vida dele com as próprias mãos. Minha mãe tentou tirar a vida dela com as próprias mãos. 2 irmãs minhas também tirou. Meu irmão mais velho entrou no alcoolismo. Eu tenho uma irmã que ela, ainda hoje, ela sofre com tudo isso. Mas nem por isso eu desisti de formar uma família firmada na rocha. Nem por isso eu desisti da minha parentela. E sempre que eu tenho oportunidade, eu falo do amor de Deus para eles. Quem é o parente que você está pensando agora? Da sua família. Que aos olhos naturais não tem mais jeito. Em Deus sempre existe uma saída. A palavra de Deus fala lá em Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre de sua casa para dar o alimento no momento oportuno. Você tem recebido instruções, você tem recebido do pão vivo que desceu do céu. Medita, deixa descer para o teu coração, e no momento certo, rios de água viva do interior do teu coração, fala coração é espírito, vai fluir da tua boca. E a palavra vai ser tão somente ministrada por você nas suas atitudes, na mudança de vida, de quem você era e de quem você é hoje. E a sua parentela pode desejar tão somente esse Deus que você serve. E você vai ser o canal, e você vai ser o instrumento. Romanos 5, eu disse 17, mas eu vou para o verso 1. Romanos 5, 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos da esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Esse amor de Deus que foi derramado dentro de mim, dentro de você, se nós buscarmos vivê-lo, se nós buscarmos praticá-los e andarmos em novidade de vida, você vai crescer espiritualmente em Cristo Jesus. Como assim, irmão Val? Como um instrumento de Deus aqui na terra, durante o tempo da sua peregrinação. E essa certeza e a segurança que nós temos em Cristo Jesus, irmãos. Veja o que a palavra de Deus fala aqui. 2 Coríntios capítulo 3, do verso 4 ao 6. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 3, do verso 4 ao 6. Quantos aqui creem que Deus é com você? 2 Coríntios, capítulo 3, verso 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Verso 17. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a prisão. É assim? É o quê? Liberdade. Aí a liberdade. O jugo da escravidão e do pecado foi vencido naquela cruz. Gálatas no capítulo 2, verso 20, Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual se entregou a si mesmo por amor de mim. Se ele pagou um preço para a gente andar em novidade de vida, para servi-lo num reino do qual não pode ser abalado, porque você vai pensar em desistir, meu irmão? Está querendo desistir do casamento? Está querendo desistir dos seus filhos? Por quê?
Lucas 9,62 diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. A aptidão de servir no reino de Deus é andar em novidade de vida, é andar com prudência, é andar principalmente com temor do Senhor. A palavra da fé que nós temos recebido, ela tem nos fortalecido, ela tem nos ensinado, ela nos ensina que nós somos justiça de Deus, ela tem nos ensinado que a oração tem que prevalecer, ela tem nos ensinado a respeito do caráter de Deus. Quantos ensinamentos nós temos recebido? Foi de um homem intelectual? Não. Um simples agricultor e caminhoneiro, instruído por Deus e chegou aqui. Mas que tinha uma autoridade, uma simplicidade de abrir a boca e ecoar e deixar jorrar do seu interior rios de água viva. Quantos aqui não foram alcançados? Reino, uma organização. Súditos desse reino somos nós, a igreja. Conjunto de indivíduos propagadores dos ensinamentos do qual o reino nos ensinou. Quem é o rei desse reino que a gente serve? Jesus de Nazaré. Jesus muda? Hã? Não, a palavra de Deus fala lá em Hebreus que Ele é o mesmo hoje, e ontem e eternamente. Nele não há mudança nem sombra de variação. Por que a gente vai mudar? Teve um dia que eu estava triste, sabe, pastor? Eu estava triste, desanimado, dentro do carro, uma tristeza desgraçada. Aquelas tempestades assim, o sangue de Cristo tem poder. Vai, arreda Satanás, pega o beco. Eu tentando entender porque eu estava passando por tudo aquilo. Parei no sinal, aí lá vem 200 flanelinhas. Ô Jesus, sangue de Cristo tem poder. É a hora que a gente tem que ser mais crente ali. É? Flanelinha. Aí eu. Aí ele. Aí eu. Aí ele. Aí ele começou. Aí quando ele começou, eu disse, aí ele começou a cantar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volta para o mar alto, o lugar de tua derrota, Deus vai te honrar. Olha. Aí eu olhei assim, aí eu olhei para ele. Deus fala e Ele te alcança. Aí você quer desistir, você quer recuar. Hã? Deus muda? Se aquiete. Hebreus. A palavra de Deus, ela trabalha no coração de todo que tem o coração sincero e contrito. Hebreus fala outro ponto muito importante para a casa edificada na rocha. Hebreus no capítulo 12, verso 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A vigilância, para não deixar perturbação, raiz de amargura, entrar dentro da esfera familiar. A discórdia entre marido e mulher reflete em primeiro lugar nos filhos. Eles podem se contaminar. Quantos filhos aí fora, no mundo, em casas que não são edificadas sobre a rocha, não tem o conceito, o ensinamento verdadeiro do valor do matrimônio. Mas eu e você devemos andar em paz dentro da nossa casa. Se prive da graça, diz aqui. Aí eu notei aqui em cima. Impedir de ter posse de algo. Tirar de si mesmo esse gozo. Veja o que diz nesse mesmo capítulo, o verso 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado,
retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus, agradavelmente, com reverência e piedade. Ou seja, respeito pelo que é sagrado. Capítulo 13, o verso 9. Não vos deixeis levar por redor de doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com quê? Com graça, e não com manjares que de nada aproveitam aos que a eles se entregaram. Se entregar a coisas que o mundo te oferece, feito um prato de lentilha? Não, você tem que se entregar cada vez mais ao Deus Altíssimo, ao Deus que enviou Jesus, que estava tão somente através da obra redentora de Cristo Jesus, operando a obra salvífica de Deus. A obra essa que transformou a minha vida e transformou a sua. Ah, irmão Val, mas eu tenho vergonha do meu passado. Ei, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E o preço dessa redenção, que preço foi esse? Foi tão caro que nem eu e você poderia pagar. Salmo 49, versos 7 e 8. Abre comigo. Salmos 49. O verso 7 e 8 diz o seguinte: nenhum deles, de modo algum, pode remir ao seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e os seus recursos se esgotariam antes. O preço que Jesus pagou naquela cruz. Todas as riquezas desse mundo aqui poderia pagar o preço que ele pagou por mim e por você. Aí você vai desconsiderar essa aliança? Você vai deixar de ter compromisso? Você vai deixar de evidenciar quem você é em Cristo Jesus? Irmão Val, você fala tudo isso porque você não sabe o que eu enfrento. Nem você sabe o que eu enfrento. Mas Deus, Ele é majestoso. Ele é maravilhoso. Ele é um Deus que escuta, que responde. Os discípulos, quando viram aquele vento soprando, o mar se agitando, eles correram para Jesus. A palavra de Deus é o farol do qual nós devemos olhar, do qual nós devemos buscar saída. Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. O Salmo 119, no verso 71, o salmista diz: foi bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Ou você só quer Deus aqui dessa vida? 1 Coríntios 15, 19. Se esperarmos por Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Hebreus 13, verso 14. Nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. E essa vida eterna foi conquistada por quem? Por Cristo lá na cruz. Como é que nós vamos andar, meus irmãos? Em novidade de vida ou na caduquice da letra? Nós não estamos, irmãos, mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você não é miserável, você não é derrotado. Tempestade nenhuma pode abalar aquele que está firmado na rocha. Que rocha é essa? Olha para teu irmão e diz: é Cristo. Segundo Coríntios, vai lá comigo. 2 Coríntios, capítulo 12. Muito conhecido esse texto. O espinho na carne de Paulo. 2 Coríntios 12. Que espinho na carne você está enfrentando? Você tem orado para que o Senhor afaste ele de você, mas ele permanece lá. Paulo orou 3 vezes para que o Senhor o afastasse dele. Mas no verso 9 de 2 Coríntios,
12 diz: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Eu amo isso aqui, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Ansiedade tem batido na porta do teu coração, tem deixado você perturbado, tem roubado a paz do teu cônjuge. Homens, nós somos os sacerdotes do nosso lar. Nós nos colocamos na posição de quando vem uma adversidade, uma circunstância, nós protegemos nossa família e repreendemos tudo aquilo, porque nós somos o cabeça. Veja o que a palavra de Deus diz aqui, em 1 de Pedro, capítulo 3. Vamos lá. 1 de Pedro 3, verso 7. Diz o seguinte: igualmente vós maridos, coabitai com vossa esposa com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo vós seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Dentro da aliança, da qual Jesus trouxe para mim e para você, na obra salvífica dele, nós temos acesso ao trono da graça. Nós não precisamos que ninguém pague o preço para entrar no Santo dos Santos. Hoje, eu e você, é como se nós fôssemos o altar aqui na terra, ligado ao trono do céu. Mateus 18, 18 diz: tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Tudo que desligarmos aqui na terra também será desligado no céu. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. O que é que você está precisando desligar da sua casa? O que é que você está precisando tirar da sua vida? Se você crê, entrar em concordância com a sua esposa, ou com alguém, a oração de concordância pode ir muito em seus efeitos. Que a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em 2 efeitos. E 2 justos orando, e a presença do Senhor manifesta. Hã? Irmão Val, mas eu tenho andado ansioso. Vai mais para frente, 1 de Pedro 5, verso 7, diz, eu vou correr um pouquinho, que é para dar tempo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes da fé, sabendo que as mesmas aflições só acontecem na tua casa. É assim? Se cumpre entre vossos irmãos, só em Campina Grande, no mundo. Está passando por aflição? Não é só você não, meu filho. Aí no versículo 10 ele diz: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Outras versões falam fundamentará. Ei, a tua casa está bem fundada na rocha? Ansiedade não pode abalar a estrutura do teu lar. Ansiedade não pode roubar a paz e a alegria. Romanos 12, 12 tem uma tríade celestial que diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Filipenses 4 diz algo muito interessante que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes tudo seja apresentado diante de Deus, por meio da oração e súplicas, e com ações de graça. Senhor, apresente diante de ti. O que a gente acabou de falar aqui, lá de Mateus 18, 18.
Pai, eu quero desligar isso da minha vida, Senhor. Eu não sei como isso está me perturbando tanto, mas eu quero entregar. Eu coloco diante de Ti e te peço instrução. Ajudador, Espírito Santo, me ajuda. Ai, irmão, mas tem momento que eu não sei orar, eu não sei pedir, eu não sei nem conversar com Deus. Romanos 8, 26 diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mesmo quando nós não sabemos como pedir, nem orar como convém. A ação divina, por meio da aliança da qual Jesus conquistou naquela cruz, é manifesta pelo ajudador dentro de você. E quando você dobra o joelho e você clama ao Deus Altíssimo, pela tua casa, pela tua família, o Shekinah, a glória de Deus, vai envolver aquela casa, porque aquela casa, ela está aspergida com o sangue de um cordeiro, mas não é um cordeiro animal, é de um Deus vivo e fiel, Jesus de Nazaré, que pagou um preço para que eu e você andem em novidade de vida. Tristeza não pode te perturbar, ansiedade não pode permanecer na sua vida, porque você não está só. Em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Hebreus, vamos voltar para Hebreus. Hebreus capítulo 4, verso 16. Diz o seguinte: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quando nós chegamos ao trono da graça com confiança, o que nós estamos enfrentando, nós estamos passando, vai vir uma graça da parte de Deus suficiente para você sair tão somente vitorioso daquela situação, daquela circunstância, daquela tempestade. É bênção ou não é, irmão? Você pensa que quando você chega aqui na casa de Deus, você vai sair do mesmo jeito? Só se você tapar os ouvidos e não querer ouvir. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Salmo 121, do verso 5 ao verso 8, diz: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará a tua alma. Ele te livrará de todo mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O que é que você quer mais? Salmo 50, verso 15. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmo 27, verso 13 e 14. Pereceria sem dúvida se não cresce. Deveria os bens do Senhor na terra dos viventes. Esforçai-vos e animai-vos, porque Ele mesmo fortalecerá os vossos corações. Que diremos, pois, diante dessas coisas, irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, como também não nos dará com ele todas as outras coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Foi Cristo quem morreu ou antes que ressuscitou? E está sentado à destra de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: somos reputados todo dia como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus falou com você? O que é que você está esperando para entregar a vida a Ele? Você está aqui hoje. Você quer uma transformação de vida? Essa aliança, Deus está te chamando para fazer parte dela. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Cristo Jesus? Dá um sinal. Eu quero dar um abraço em você. Você chegou aqui hoje precisando de uma resposta da parte de Deus, e Deus falou contigo. Eu quero te dar um abraço. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida ao Senhor? Dá só um sinal assim, ó. Eu vou ter o maior prazer de ir ao teu encontro.
apertar a tua mão e dizer: seja bem-vindo ao aprisco celestial, ao aprisco que tem um bom pastor, e ele te conhece.